foi um pouco difícil nomear este vídeo de tal forma que não nos comprometesse. Muitos têm falado sobre os Anuna. São vídeos intermináveis, livros, palestras, documentários, especulações, hipóteses, suposições. Tudo isso surgiu a partir dos livros de Zecharia Sitchin. Ele dedicou a vida traduzindo tabuletas sumerianas cuneiformes, mais de 20.000 delas. E não só ele, mas outros especialistas que entendiam a escrita sumeriana também. A conclusão disso tudo chegou ao conhecimento das pessoas através dos livros. Há milhares de anos, uma raça, os Anuna, vieram ao planeta com a suposta desculpa de buscar ouro, que seria essencial para manter o equilíbrio do seu planeta natal. O primeiro ponto que nos deixa dúvidas a respeito dessa afirmação, que já falamos aqui no canal, é por que uma raça extremamente avançada tecnologicamente e especialista em genética não teria uma forma diferente de conseguir ouro sem ser mineração? De que forma mantinham a atmosfera do próprio planeta equilibrada antes de sofrerem as consequências do desequilíbrio? E onde conseguiam o Ormus, que também é conhecido como ouro monoatômico, na forma de nanopartículas? Sabemos então que houve uma manipulação genética e, resumindo, tudo o que temos são essas traduções que foram escritas em tabuletas por humanos, os escribas, por determinação dos supostos deuses. Por entrarem em guerras entre si, uns foram embora e outros permaneceram. Estamos vivendo um momento crucial como planeta. Os supostos deuses retornarão? Segundo Sokolov, nossa verdadeira história não é contada nos livros e vivemos desinformação em cima de desinformação. Antes dos acádios, assírios e babilônios, havia uma civilização que vivia em Sumer, daí o nome Suméria. É a mais antiga civilização humana conhecida na Terra. Desenvolveu-se rapidamente e sucumbiu mais rápido ainda, quando armas tecnologicamente avançadas foram usadas na península do Sinai, o que gerou uma nuvem radioativa que foi espalhada pelo vento e ficou conhecido como vento maligno. Foi esse o motivo da saída dos supostos deuses da área por um tempo. Antes, 2 cidades foram vítimas de armas que mudaram o cenário do Crescente Fértil, pois causou uma falha na margem do Mar Morto. Explorações feitas na região desde os anos 20 confirmam que a radioatividade presente só poderia ser causada por algo não natural e teve como alvo Sinai, logo depois a Suméria. Essa falha só pode ser vista do espaço. A região era predominantemente feita de calcário e arenito. Uma tabuleta sumeriana, traduzida como Lamentações, relata o seguinte: E na terra caiu uma calamidade, desconhecida para o homem, uma que nunca tinha sido vista antes, uma que não poderia ser resistida, uma grande tempestade do céu, uma tempestade que aniquilou a terra, um vento mau, como uma torrente impetuosa, uma tempestade em luta acompanhada por um calor escaldante. De dia privou a terra do sol brilhante, de noite as estrelas não brilharam. As pessoas apavoradas mal conseguiam respirar. O vento mau as agarrou, não lhe concedeu outro dia. O rosto ficou pálido pelo vento maligno e os rios da Suméria fluíram como águas amargas. De acordo com as tabuletas, os deuses evacuaram as cidades, voando como pássaros. Enki também deixou sua cidade, e pelo destino da humanidade chorou lágrimas amargas. Até então, a hipótese era da guerra entre os supostos deuses por territórios, mas não saberiam eles as consequências
tendo em vista que a mesma coisa aconteceu em Marte, onde, por mais incrível e cético que pareça, foi um planeta que abrigou vida humanoide com tecnologia avançada, com cultura semelhante à dos egípcios, como já mostramos, construções em ruínas na superfície de Marte, semelhantes às da Suméria, os zigurates, e pirâmides, como as do Egito. Devido ao ataque, o planeta ficou devastado, a sua biosfera foi destruída. Muitas essências migraram para outros sistemas e outras vieram para cá. Sabendo das consequências, teriam os supostos deuses usado suas armas? Vemos aqui o registro do acontecido neste cilindro sumeriano. Depois, o termo Anuna tornou-se aqueles que vieram do céu para a terra. Esses eram os caras altos descritos antes. Realmente, eles eram muito mais altos do que nós. Vemos isso em tábuas, mas além da altura, havia algo mais que os levou ao patamar de deuses. Possuíam informações astronômicas corretas sobre o nosso sistema, e muitas das construções antigas que vemos hoje espalhadas pelo mundo foram experiências feitas com dispositivos antigravitacionais. Incluam aí muitas construções megalíticas, como Pumapunku, por exemplo, na Bolívia, um conjunto de pedras que pesam toneladas e foram reunidas de forma artificial e apresentam anomalias magnéticas. Tendo em vista a época ser o berço da civilização, inovações tecnológicas e tudo mais que podiam fazer, principalmente no campo biomédico, era visto como algo divino. Não podemos considerar as tábuas sumerianas como mitologia, porque suas informações astronômicas e científicas são precisas, corretas, e ainda há muito a descobrir. Outras descobertas jamais chegarão ao nosso conhecimento porque várias tábuas foram destruídas ao longo do tempo. Tendo por base essas informações, comparando com as nossas pesquisas, vemos um outro prisma e vamos apresentar uma versão muito interessante. Os Anuna realmente foram responsáveis pela hibridização humana, mas não teriam sido perseguidos e atacados pelos mesmos guerreiros dominadores de planetas que controlam e governam sem piedade? Sim, porque os Anuna já eram híbridos, mas possuíam sentimentos. Portanto, não eram desprovidos de empatia. Mesmo quando um deles resolveu colocar fim na experiência humana, outros decidiram salvar a espécie. Não que isso os torne santos ou expresse uma justificativa para torná-los fofos. Os humanos são seres dotados de princípios, valores e possuem a capacidade de expressar altos níveis de amor. Entretanto, infelizmente, outros não possuem empatia alguma. Vemos então que demonstramos, como raça, comportamentos de duas etnias espaciais, sendo que uma é híbrida. A visão de deuses veio dos que tiveram a chance de estar lado a lado com eles, trabalhando ou vivendo nas cidades erguidas lá no início da civilização. Quando viajavam, usavam seus meios de transporte, o que para a época poderia ser visto como carruagens de fogo, estrelas que andavam, etc. Não são seres imortais. Parecia aos humanos que eram imortais porque o tempo da vida Anuna supera o nosso em milhares de anos. Mas acima deles estão os Rep, que vieram colher o que outros plantaram, mesmo que indevidamente. Um ataque certeiro sobre a Suméria daria o recado. Segundo os textos antigos, após o acontecimento, muitos voltaram à vida através de artefatos tecnológicos usados para esse fim, o que talvez sustente a crença dos faraós de um dia voltarem à vida. Então pensem da seguinte forma: duas raças batalhando pelo controle de um ser diferenciado
e curiosamente desejado pela origem da sua essência, o ser humano. O mundo, que tinha um todo para si, precisou ser dividido em territórios com uma outra raça totalmente oposta para que o planeta não fosse destruído como tantos outros foram. Uma coisa é certa, não foram os Anuna que fizeram acordos com os governos humanos. Portanto, temos uma história como raça bem complicada para explicar em livros escolares. Houve uma mistura que originou inúmeros conflitos, até que houvesse um consenso para haver um sistema onde os humanos nunca soubessem o que realmente aconteceu. As disputas entre eles foi o impulso para espalhar a civilização humana, tanto que a civilização mesoamérica só começou depois que o conflito entre Thoth e Ra, que na verdade era Marduk, terminou. O primeiro teve que abandonar o Egito com seus seguidores e tornou-se a divindade Quetzalcoatl, conhecida como Serpente Emplumada, reverenciada pelos maias e astecas. Portanto, a confusão vivida nessa terceira dimensão não seria tão somente conflitos entre Anunas e Reps? A origem do sistema que se mantém em um tripé que já anda mal das pernas não foi nas velhas crenças? A criação deste universo como conhecemos foi desejo da fonte, do todo, que é puro amor, e foi um processo onde tudo o que conhecemos ou ainda não conhecemos astronomicamente foi resultado de eras de transformações. Os seres que se desconectaram da fonte o fizeram por escolha, porque na verdade eram duas raças, com suas hierarquias, seus governantes, seu povo e vassalos. Réplica do sistema. Só mais um detalhe. Podemos também compreender melhor como a cidade de Jericó foi tomada, tendo em vista que os seus reais moradores eram gigantes, tanto que os espias se consideraram gafanhotos ao lado deles em tamanho. Um cacho de uva era tão grande que precisava ser carregado por 2 homens. E a cidade foi tomada, não através de uma batalha, mas por uma intervenção tecnológica espacial do outro grupo, que por instruções e ressonância derrubou os altos muros de Jericó. Hoje, olhamos a região e vemos que por ali os Anuna perderam o território. Girando o globo terrestre, vamos ao passado e olhemos Roma. Os supostos deuses Anuna foram copiados pelos gregos e estes pelos romanos. Sendo Júpiter a representação de Zeus, que por sua vez era Shamash, deus semita, seria ele um Anuna, tendo em vista que após uma complexa origem religiosa, as velhas crenças finalmente chegaram à Europa tempos e tempos depois? Será que agora entendemos por que um grupo que se autoproclamou Anunas recentemente disseram que se todos saíssem do planeta, o planeta estaria nas mãos do outro grupo? Entender esses fatos é pesquisar a superfície da história humana e chegar ao período do que chamam Idade das Trevas, que foi após a queda de Roma, o que afundou a Europa em ruínas por milênios. Documentos que nos provariam muitas coisas simplesmente foram queimados e destruídos no incêndio da Biblioteca de Alexandria. Vemos então que o planeta caiu nas mãos dos supostos deuses acádios, os Ilu, que estão não em uma parte do mundo, mas nele todo. Já falamos sobre a existência de bases fora da Terra, inclusive na Lua, e os próprios astronautas americanos confirmaram em entrevistas que se sentiam vigiados o tempo todo e que não foram bem recebidos. Entenda-se. Por que outros países com uma capacidade igual ou superior não foram lá depois? Porque simplesmente eles sabiam que não deveriam ir.
Poderiam, mas não foram. O fim do sistema é o corte dos tentáculos do povo. A história humana não acabou. Nosso planeta atraiu essências benevolentes, multidimensionais, de toda parte da galáxia. Para viver esta libertação, essas essências multidimensionais benevolentes estão a postos, apenas aguardando o momento certo para a limpeza da Terra, para a restauração de todas as coisas. Não há sistema que gerencie o universo. E não há escuridão que possa perdurar diante da manifestação consciente e coletiva da verdadeira luz que está ocorrendo em massa através do processo de despertar e expansão da consciência. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muita sabedoria, muito discernimento e, principalmente, muita luz.